Vai começar a gravar. Bom dia, Josenira. Bom dia, Seja bem-vinda. tudo bem? Presta atenção na letra desse louvor. Construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado. Tem muita coisa errada aqui pra consertar. A obra vai ser demorada e difícil, eu sei, mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado. Faça o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado. E a encanação onde passa água tá velha, tá ruim, tá toda quebrada. Já não existe mais a fiação, tá sem energia, sem manutenção. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas já não fecham. E isso facilitou para o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Se tem em suas mãos, tem sucesso. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras, tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Eu sou templo, sou casa e morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando? Não arrumo as rachaduras e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei. Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez. Firma meu alicerce em tua palavra e que a minha fé refaça meu telhado. Com urgência arruma a encanação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação, pra que a luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro. Que as portas e janelas da minha alma com a vigilância sejam restauradas e que a oração reforce a segurança. Assim o ladrão não rouba a minha herança. Te dou o comando de tudo, então a chave da casa está em suas mãos. Te entrego o controle do meu coração. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras, tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim.
Jesus, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Ô, Márcio, tá mudo o seu microfone. Seja bem-vindo. Agora sim, agora sim. Bom dia, bom dia, bom dia. Essa música é muito linda. Ela fala da reforma, né? Quantos de nós não precisamos de uma reforma dessa? Quero convidar todos para fazer uma oração. Você quer dirigir uma oração, Gi? Pode ser, vamos lá. Então, vamos lá. Quem puder, feche seus olhos. Vamos nos conectar por um instante ao nosso Deus. Respira fundo, respira pelo nariz, solta pela boca. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais essa madrugada. Esse encontro, Senhor, tem sido memorável para todos nós. E, Senhor, eu sei que tem uma palavra do Senhor nessa madrugada para todos nós. Muito obrigada, Pai, por nos usar, cada um aqui, Pai, para falar com cada um. Senhor, queremos te agradecer, queremos também orar pelas nossas famílias que nesse momento estão dormindo, Pai. Queremos orar também pelo nosso dia. Muito obrigada, Pai. Hoje o Márcio trouxe uma palavra para nós, Pai, que ele seja instrumento do Senhor nessa madrugada. Assim seja. Amém. Amém, amém. Amém. Gi, você sabe se o Fernandinho está no grupo? Não sei. Eu mandei aqui ó, separado para ele. Ele me Uhum. mandou mensagem quase agora, tá lá nos Estados Unidos, acordou para assistir. Bom, mas vamos lá. Eu preparei uma palavra aqui que vai nos fazer refletir bastante de qual é o nosso estado atual, né? Vou ler um versículo que está lá em Mateus 11:12, palavras de Jesus. E desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos se apoderam dele. E desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos se apoderam dele. Quando você lê em Mateus 11:12, no texto original, no grego e no hebraico, você não vê essa palavra força, né? E sim a palavra violência no original. E quando a gente fala sobre violência, muitas vezes não soa muito bem aos nossos ouvidos. Logo, você associa violência à agressão. De fato, tem violência que significa realmente agressão. Mas, pesquisando um pouco mais sobre violência e violento no dicionário, essa palavra ela significa o que atua com força, ou impetuosidade, que demanda muita força, com coragem. E quando a gente fala de coragem, corajoso não é aquela pessoa que tem ausência de medo, mas é aquela que domina o medo quando ele surge. Porque todos nós temos essa sensação, né? Mas cabe a nós dominarmos. E essa palavra lá em Mateus, ela nos diz que o reino de Deus ele é invadido pelos violentos, que se apoderam das suas promessas, e não os que se esforçam. E aí, a gente refletindo sobre isso, a gente chega à conclusão de que gente esforçada não toma posse da promessa. Ah, mas como assim gente esforçada não toma posse, né? Quem toma posse da promessa, quem se apodera da promessa são os violentos.
E aí a gente reflete um pouco sobre isso, né? Muitas pessoas, até para entender um pouco da diferença aí do esforçar com o esforçado com o violento. Muitas pessoas se esforçam para vencer, muitas pessoas eles se esforçam para romper, muitas pessoas se esforçam para alcançar coisas grandes na vida, mas nunca alcançam, porque o esforço não é o suficiente. A violência, sim, nesse sentido, é o que muda a vida de um homem. E quando eu me refiro ao homem, eu falo nós, seres humanos. Em Gênesis, nós temos vários exemplos de homens violentos, né? E um deles foi Jacó, desde o seu nascimento. Não sei se todo mundo conhece, mas depois vale a pena dar uma olhada. Em Gênesis 25, Jacó, que era gêmeo do seu irmão Esaú, ele saiu do ventre já segurando o calcanhar do irmão, porque ele queria ser o primogênito. Aí ele já determinou a força dele. E teve várias situações, inclusive aqui Jacó tomou a bênção do irmão, então ele sempre foi para cima mesmo, né? E o episódio, assim, que mais marcou e mostra realmente a luta de Jacó com o anjo, tá? Em Gênesis 32. Ele lutou com o anjo ali a noite toda, disse que ia deixar aquele anjo embora até que ele o abençoasse. Naquele momento, por causa daquela insistência de Jacó, o anjo o abençoou e deu a Jacó um novo nome, foi Israel. Então, assim, um exemplo aí de alguém que era violento, alguém que era determinado, né? Violento, como diz o ditado, é aquele que pega o boi pelo chifre. A pessoa violenta é aquela que cumpre o que Jesus falou. Se alguém lhe convidar para andar 1 milha, ande 2. Então, uma pessoa violenta é aquela que sempre faz mais do que o que é lhe pedido, né? Por isso que, se você analisar nas empresas, por exemplo, as promoções que acontecem nas empresas, quando elas surgem, ela não é para os esforçados, mas para os violentos. Muitos aqui já viram algumas pessoas serem promovidas, e se foram promovidas porque eram ou são violentos, né? Os violentos sempre querem ser os melhores, ali, acima da média. E se a gente fizer aqui um bate-pronto aqui, a gente pode dizer que a pessoa esforçada, ela vê acontecer, mas a pessoa violenta, ela faz acontecer. A pessoa esforçada, ela trabalha muito, mas a pessoa violenta, ela prospera. A pessoa esforçada, ela sonha, e a violenta, ela realiza sonhos. A pessoa esforçada, ela aplaude a vitória dos outros, e não tem nada de errado com isso. Mas a pessoa violenta, ela vê os outros aplaudindo as suas vitórias, né? E se a gente analisar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, seja os inventores, empresários, atletas, tem muitos atletas muito bem-sucedidos nos seus esportes, ou mesmo evangelistas da palavra de Deus, eles são ou foram pessoas violentas e não somente esforçadas, né? E a realidade é que o mundo hoje, eles nos ensinam que, o mundo ensina que a gente tem que ser esforçado, né, para alcançar as nossas coisas, etc. Mas Deus, ele ensina através dessa palavra, ensina e ele fala para nós que devemos ser violentos, né? E tá assim de gente esforçada no mundo. Levanta de manhã, trabalha, é dedicado com sua família, mas não vence. 90% dessas pessoas no mundo são esforçadas, e somente 10% são violentos. E aí, voltando lá na Bíblia, Golias, por exemplo, ele tinha muita força, mas foi a violência de Davi na pedrada que foi maior, né? A força, ela ajuda, mas é a violência que resolve.
Se eu quero estar na média, eu tenho que ser esforçado, né? Mas se eu espero estar acima da média, eu tenho que ser violento. Tem muita gente dedicada e esforçada, mas eles não saem daquela vida. Os violentos são diferentes. E não adianta falar, mas por que será que Deus olha mais para um, menos para outro? Não, todos nós somos filhos de Deus. Alguns são os esforçados, que é a maioria, e outros violentos. E aí eu faço uma pergunta aqui para vocês. Você é esforçado ou violento? Como é que está hoje sua percepção sobre você? Você é esforçado ou violento? E, de verdade, quero dizer aqui para você nessa madrugada, se você é uma pessoa esforçada, eu declaro que a partir de hoje, você será uma pessoa violenta. A fé violenta, ela se recusa a conhecer o Deus de Moisés e viver como escravos. A fé violenta, ela não aceita servir a Deus, o Deus de Josué, e ter muralhas na frente, e muralhas que não caem hora nenhuma, né? A fé violenta, ela não aceita servir a Deus, o Deus de Ana, e não ver milagres na própria vida. A fé violenta, ela é diferente. O forte, ele tenta, o violento, ele conquista. Esforçado, trabalha e não vê o resultado. O violento trabalha e vê o resultado. Eu costumo dizer que o esforçado, ele não bate as metas, né? Falando na área comercial. Às vezes até chega na meta, mas o violento é aquele que ultrapassa as metas. O esforçado, ele vai com a sua força. O violento, ele vai na força de Deus. O esforçado, ele luta todos os dias. E o violento, ele vence. E nós não estamos aqui nessa madrugada à toa. E você está aqui para ouvir isso, para ouvir isso mesmo. Para de ser esforçado e seja violento. A palavra de Jesus em Mateus 11, 12 foi clara. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força e os violentos se apoderam dele. Então, os reinos do céu é tomado à força. E quem é violento se apodera deles. Quer viver no reino do céu? É isso. É se esforçar. É não só viver do esforço, mas ser violento para se apoderar dele. Eu estava pesquisando um pouco mais sobre o perfil de pessoas e os esforçados, eles veem dificuldades na crise. E muitas vezes eu mesmo cansei de ver dificuldades na crise. Já o violento, ele vê as oportunidades na crise. E aí tem uma história que retrata bem isso, que eu já ouvi há muito tempo, e acho que foi, não sei se foi de um pastor ou de uma palestra, que fala de um empresário no setor de calçados. Ele, então, pegou ali 2 dos seus melhores consultores e os enviou para a Índia, para verem ali o mercado, para ver que para ver assim, para que eles avaliassem a possibilidade de montar uma filial de uma fábrica de sapatos lá. Aí, quando chegaram na Índia, um foi para um lado do país, o outro foi lá para o outro lado do país. No dia seguinte, um desses consultores ligou para o empresário: patrão, aqui na Índia o pessoal só usa sandálias, ninguém usa sapatos. Não dá para montar uma fábrica de calçados aqui porque não tem demanda. O senhor sabe, né? Eu sou esforçado, mas aqui não tem jeito. É o esforçado. Uma hora depois, liga o outro consultor, todo empolgado. Patrão, aqui é o lugar da gente montar uma fábrica de sapatos. Porque ninguém usa sapatos aqui. E eu sou violento. Vou fazer esse povo usar sapatos. Vou arrebentar de vender aqui. E então, é aquilo que eu estava falando. O esforçado, ele vê dificuldade, e o violento vê a oportunidade. O esforçado, ele vê as coisas de uma forma. O violento vê de outra forma. Totalmente diferente. Chega de ser esforçado.
Tem muita gente esforçada, mas que não cresce, seja no trabalho, nos negócios, projetos de vida e até mesmo na fé. E talvez eu esteja falando para muitos de vocês aqui, mas Deus nos trouxe aqui nessa madrugada. Ele quer virar essa chave em você, tirar você dessa condição de esforçado, te colocar na condição de violento. Violento para prosperar, violento para curtir a família, violento, né, na vida espiritual, para falar do amor de Deus, principalmente do amor de Deus. Chega de só receber, chega de só receber. É hora de transbordar. Vocês já imaginaram quantas pessoas podem ser impactadas por Deus através de você, quando você deixar de ser esforçado, deixar de fazer, então, o que todos fazem, é trabalhar, cuidar da minha vidinha, eu vou à igreja ali aos domingos, ou de vez em quando. Pois é, isso é o que 90% das pessoas fazem. Isso é o que muita gente faz. E Deus, ele nos chama hoje para ser esses 10%, os violentos. Ele quer mais de nós, para alcançarmos as suas promessas. E para alcançar o reino, a palavra é clara. Devemos ser violentos. E eu declaro que quem te viu como esforçado vai começar a te enxergar como violento. Nada, absolutamente nada vai te parar. Você vai ter uma sede de estar sempre em movimento, semeando mais do que todos os outros, em todas as esferas da sua vida. E com certeza, a, a colheita será abundante, pois a abundância ela é o resultado de quem é violento. Então, que sejamos todos violentos. Deus, ele precisa e ele chama os violentos para sua obra. É uma palavra curta, eu tive pouco tempo para poder preparar alguma coisa nesse sentido, mas eu espero que tenha falado aí com alguns de vocês, para que nós deixemos de ser os esforçados, aqueles que estão lutando todo dia, para ser os violentos, é aqueles que vencem todo dia. Tá? Então, essa era a reflexão que eu queria trazer aqui, e eu vou deixar o microfone disponível, quem quiser contribuir com mais alguma coisa, seja comentário sobre essa pequena mensagem ou qualquer outra coisa, fiquem à vontade. Um de cada vez. Então, eu pensando aqui sobre todas essas coisas que você disse, Márcio, me lembrei de quando a Gi mandou no grupo que a aula seria 10 horas da noite, eu fiquei em choque. Falei, o quê? Tipo, a gente vai dormir, vai dormir meia-noite e vai acordar 4 horas. E aí, naquele mesmo momento, eu já falei assim, poxa, a minha carne tem que se ferrar mesmo, né? Eu tô aqui é para servir a ele, é para aprender sobre ele e vamos embora. E isso dá um gás na gente. E agora isso me trouxe aqui que todos nós aqui, nós somos os violentos, porque os esforçados estão dormindo. Isso. Nossa. Estão preocupados em acordar com o despertador e ir trabalhar igual um zumbi e voltar para casa de noite. É E a gente verdade. preocupado com o ser. Isso mexeu muito comigo na palestra do final de semana, porque eu até comentei com a Gi. A gente fica no... Eu vou até fazer um desenho aqui, do jeito que estava lá. São 3 etapas, o ser, o fazer e o ter. Não sei se alguém já ouviu isso. Era um círculo, assim, como que era? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso daqui.
Olha, o ser, o fazer e o ter. A gente é treinado desde cedo focar nisso daqui. Você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, você precisa ter uma carreira, você precisa ter sucesso. Só que quando você sai disso daqui, enquanto você está aqui, você é o esforçado. E aí você fica aqui também. Fazer, 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 na força do braço. E não sai nada. Você consegue alguma coisa, mas sempre falta alguma coisa. E aí quando você foca aqui no ser, nada te para. Porque aqui você vai entender o que é identidade. Aqui você vai entender que você nasceu para brilhar. Você nasceu para vencer todos os dias, para ser um violento. E não para ser um esforçado que luta todo dia. Sai daqui, gente, e vem para cá. E aí, eu vou compartilhar com vocês que eu entrei numa crise muito grande lá, eu contei isso pra Gi, porque eu tava tendo uma vivência maravilhosa, incrível, assim, eu fiquei meio que drogada, assim, no final do evento, porque de tão maravilhoso que foi. E aí eu me lembrava de onde eu saí, né, da roça, que aguava a horta de tomate, de pimentão, apanhava jiló. Eu saí da roça sem expectativa nenhuma, a gente nem pensava em ter uma faculdade, né? Não poderia pagar, meus pais não poderiam pagar a faculdade para nós, 5 filhos. E eu estava lá num evento chique em São Paulo, num hotel, cara, com um monte de mentes incríveis, brilhantes, um monte de palestrantes, milionários, bilionários, sabe? E eu ali, bebendo daquela água, assim, com toda a vontade. E aí, no finalzinho, o meu mentor fez uma oferta muito, muito boa, irrecusável, assim, olhando em questão de valor. Tipo uma coisa que valeria 50 mil, ele estava fazendo por 6 mil. E eu só pensava assim, Senhor, eu quero muito entrar. Eu adoro estar com essas pessoas, eu adoro isso daqui. Eu quero muito entrar, manda o recurso. Ou não quero fazer pela minha vontade, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu só quero obedecer. A minha carne quer isso, mas eu vou obedecer. E durante a madrugada eu devo ter dormido umas 3 horas só. Acordei e, e fui pro banheiro e comecei a escrever. Eu escrevi 4 páginas. E ali, enquanto eu escrevi, ele me deu a resposta. Tipo, por que que você tá focando no fazer, Aline? Volta pro ser. E aí me veio isso, esse seminário, e eu pensei, assim, com todo o meu coração, eu quero conhecer que força é essa, que move tudo, que faz tudo do nada, e que mora dentro de mim, que é ilimitado, que é toda a abundância desse mundo. Eu não quero viver do mais ou menos, não quero viver do, do meu esforço. Eu quero viver para essa força, que é a força criadora de tudo, e eu quero conhecer mais dele, quero focar no ser. Eu quero ver o que ele vê em mim, porque eu sei que eu nasci para fazer alguma coisa que ninguém mais vai fazer. E que a Daiane também, Daiane nasceu para fazer alguma coisa que só ela vai fazer, a Josenira, só ela vai fazer. O Márcio, a Gi, cada um de nós somos únicos, e ele colocou algo em nós que não tem mais ninguém. E eu quero descobrir o que que é. E eu vou descobrir. Igual Jacó, com a mão no pezinho do irmão, ó, eu não solto. Que eu seja essa violenta, sangue nos olhos, para descobrir mais desse Deus, para ter mais intimidade com Ele. E vou fazer o que precisar ser feito. É isso. Passo a palavra.
Como, Oi, gente. como que Pode. de uma palavra... Você quer falar, Simara? Pode falar. Não, pode falar, Josenira, né? Pode falar. Como que de uma palavra, né, que você lê na Bíblia, às vezes a gente passa percebido, né? A palavra que ganhou os céus, né, na força. Como que vai destroçar, né, essa palavra e chega a um ensinamento tão maravilhoso quanto esse, né? Quanta informação que você vê que essa palavra, força, veio de violência. Violência é um nome que a gente tem pavor de ouvir. Tudo que você fala que veio da violência, que é violento, você já tem uma aversão, né? E como que veio o outro lado da moeda dessa palavra violência, né? Para mim, né? Veio um outro lado dessa palavra que eu não conhecia. E como essa palavra violência, do jeito que ela foi falada aqui, do jeito que ela foi traduzida, do jeito que ela foi mostrada, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que usou o Márcio para trazer essa palavra hoje. Como que isso muda muito a vida da gente, muda muito. A mim, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre imaginei que tinha que tudo através do esforço, que era do esforço. Você tem que ser esforçada, você tem que ser isso. Né? Hoje eu já aprendi aqui em outras palestras que a gente não tem que nada através do esforço, tem que ser da força, não do esforço. Né? Mas da força, não do esforço do braço, mas da força mental. Mas hoje essa palavra força, no sentido de violência, de ser violento na busca da palavra, né? Nossa, isso deu um outro sentido na minha vida, porque eu sempre achei que eu fosse uma pessoa esforçada. Depois eu sempre falava assim, não, eu tenho que ser na força. Hoje eu já vou sair daqui sabendo que eu tenho que ser uma pessoa violenta. Violenta para distribuir a palavra, né? Para bater metas em tudo que fizer. Tudo que fizer, faça o seu melhor, faça como se fosse para Deus. Então, seja violento nesse sentido, né? Então, assim, para mim, hoje, isso vai ser uma virada de chave na minha vida, sabe? Eu acho que foram abençoadas essas palavras hoje, né? E coisas que, às vezes, você... igual um tipo de... Eu já estou pensando em abrir um novo tipo de comércio. E pensei, né, no esforço em fazer esse tipo de comércio, que é uma coisa que ainda em Valadares não tem, que eu estou programando para fazer, e foi como essa história aí dos sapatos, né, que você fica assim, mas não tem isso não tem na cidade, é porque não tem utilidade, ninguém ainda nunca pensou em fazer, então é porque não deve ter utilidade, não tem saída, né, então... eu vou abrir uma loja futura, já está em andamento, ainda não vou falar aqui o que é, mas é uma coisa que não tem na cidade, né? E é mais um motivo para fazer que é uma coisa boa, é uma coisa para otimizar o tempo das pessoas, e que só vai trazer benefício para as pessoas, né? E é onde que a gente tem que ser violento, às vezes, nessas decisões, de você ficar, né? Ah, mas ninguém usa sapato, como eu vou botar uma loja de sapato, né? Se as pessoas não usam esse tipo de coisa, se não tem ainda, vamos colocar, vai dar certo, né? Então é isso, eu achei que foi uma virada de chave essa palavra hoje, essa força por violência, foi obra do Divino Espírito Santo mesmo, viu, Márcio? É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Silmara, pode falar, Silmara. Oi, gente. Então, ali, com relação ao que a Aline estava falando, né, do ser, eu li, essa semana eu estava estudando sobre isso também, e até ontem eu compartilhei nos stories meu, que Deus falou quem nós somos, né?
nós somos aceitos, nós somos amados, nós somos justos, nós somos santos e nós somos puros. Então, quando a gente entende quem nós somos, o nosso fazer vai ser coerente com aquilo. E quando a gente tenta fazer algo para ser alguém, a gente se afasta do nosso ser. Só que, na verdade, a gente não sabe quem a gente é, né? Não foi falado, é igual a Aline falou, sempre foi induzido a gente fazer, né? Isso de forma intencional, né? Hoje em dia, estudando um pouco, entendendo mais o mecanismo de influenciar a gente, né? Para fazer o que as pessoas querem que a gente faça, a gente entende o quanto a gente foi manipulado, né? Só que quem nós somos, né? Então, eu li isso ontem no livro, e fez total sentido, porque quando a gente entende quem a gente é em Deus, todo o nosso fazer vai ser coerente com aquilo, né? Então, a gente entender que a gente é aceito, então a gente não precisa ficar tentando ser aceito por ninguém, porque a gente já é aceito por quem criou todas as coisas. Quando a gente entende que a gente já é amado por Ele, a gente vai ser amor, então a gente vai dar amor. Quando a gente entende que a gente é justo, a gente para de ficar se questionando se o que a gente fez foi certo ou não foi, porque eu entendo que eu sou justa em Deus. E quando a gente entende que a gente é santo também, quando a gente entende que a gente é puro, a gente para de ficar se questionando a nossa identidade. Porque eu entendo quem eu sou em Deus, e quem eu sou em Deus não é pelo que eu fiz, é pelo que Jesus já fez, já está feito e consumado. Então, entender que não é o que eu faço e tomar posse do que já foi feito por mim, entender em qual momento que eu estou de toda essa história bíblica, inclusive da palavra de Deus, entender que eu sou parte, né? Eu já faço parte da herança, porque eu já vim depois de Jesus. Jesus já fez por mim. Então, eu só tenho que dar continuidade, entender quem eu sou e fazer o que me cabe, certo? Olhar para as coisas, situações e ver qual é o meu papel naquela situação. E aquela situação é no meu dia a dia. Quando começa a olhar para ti, entender quem tu és e começar a entender a tua importância no teu ciclo da tua vida, no ciclo da tua família que tu veio, no teu ciclo de convivência diário das pessoas que tu convive, tu vê a necessidade e a súplica daquelas pessoas e tu tem a sede de resolver aquilo, tu entende quem tu és e a necessidade de tu estás onde tu está, certo? Então, é muito importante a gente olhar muito para dentro, parar de ficar olhando para fora, achando que as respostas estão fora. A gente já foi criado para aquilo, né? Essa forma também de fazer, ela foi muito, a gente foi muito induzido a olhar e buscar fora, né? As respostas, vai vir de alguém, ou de repente o que todo mundo está fazendo é o que eu devo fazer também. Só que isso só te afasta de ti mesmo, sabe? Eu mesmo fui muito afastada da minha própria pessoa, e hoje, quando eu me silencio e olho para a minha história, eu olho para o meu significado da minha vida, do meu porquê de estar nessa vida, nessa geração, estar onde eu estou, eu entendo a minha importância. Mas para isso eu preciso olhar para mim, porque olhando para mim eu me conecto com o Espírito, eu me conecto com Jesus e com Deus, eu acho minhas respostas, né? Então, isso é muito importante, a gente saber quem a gente é, porque o ser, mas quem eu sou, né? Então, precisa a gente ouvir de Deus quem a gente é, e começar a internizar isso, para a gente começar a ser isso, porque quando a gente não precisa ficar, vou fazer, vou isso, vou aquilo, não, eu sei quem eu sou em Deus, eu não preciso provar para as pessoas, porque isso vai ser natural, entende? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Isso aí, o importante é ser. Boa noite, galera. Oi, deixa eu comentar uma coisa rapidinho, de uma experiência que eu lembrei. Quando a Aline contou aí do sangue nos olhos, menina, eu voltei no meu passado, assim, de uns anos. 4 anos da minha vida, eu me dediquei a fazer trilha de moto, né? Então, assim, na minha cidade tinha uma galera de 60. Tem uma vez que teve um trilhão aqui, foi em 2013. E aí tinha 60 motoqueiros, né? E só tinha eu de mulher. E aí existia muito essa crença
né, limitante assim, em relação à mulher poder fazer isso. Eu tinha alguns lugares para a gente passar. Falava assim, uma mulher vai passar aqui? Como assim? E aí eu lembrava que eu falava assim, cara, para fazer isso aqui, você tem que ter muito sangue nos olhos. E a hora que a Aline falou sangue nos olhos, eu falei, gente, era uma das coisas que eu mais falava, que para fazer aquilo ali, você tinha que ter muito sangue nos olhos. Eu tô assim pensando, mas o que que era isso? Como é que eu vivenciava isso? E aí eu lembrei disso aqui que o Márcio acabou de falar, da palavra de hoje, seja violento. Eu tô aqui refletindo, eu falei, caramba, é por aqui. Se a gente tivesse agora, ó o galo, vocês estão O ouvindo o cara, galo? E eu, tô ouvindo. gente. E aí eu lembrei, até mesmo para acordar aqui, coloquei 2 despertador. Falei, eu não quero perder, eu não quero perder. 2 despertador. E aí, né, eu entrei rapidamente no telefone e falei, não, a galera tá lá, bora, levanta, bora. Levantei e vamos agora. E se a gente paralisar mediante aquilo que o nosso corpo está pedindo, você não vai, não rompe, não procede, né? Aí eu lembrei disso, na hora que falou sangue nos olhos, eu lembrei das trilhas, eu lembrei de como que as pessoas, principalmente, né, os homens ali, falavam assim, você, uma mulher, ou então quando tinha algum lugar que eu subia e tinha alguns homens que não passavam, era outra zoação, e eu ficava assim, gente, como é que pode isso? Essa crença limitante que tenta nos paralisar, e colocam essa coisa do é só isso e pronto, acabou e não tem como passar por aí, né? Então eu fiquei aqui muito repetindo, falei, cara, eu preciso compartilhar minha experiência, eu preciso compartilhar o que eu vivi de ter sangue nos olhos, que, tipo, não existe isso, não é porque você é uma mulher que você não possa fazer, existe muito mais por trás do que o que alguém te idealiza, né? E foi isso, e foi uma experiência maravilhosa que eu passei, né? E aí hoje eu posso falar sobre o que é ter sangue nos olhos, o que é todo mundo falar assim, não, não faz, você é uma mulher, não, você não vai dar conta, não, você vai cair, não. E em muitas situações eu olhar para o morro e falar assim, cara, muitas pessoas passaram ali, observa. Analisa como é que foi passado, o que que fez. Bora, bora. Às vezes eu caía. Levanta e vai de novo. Entende? Mas a questão é que eu vou parar porque alguém colocou isso em mim, alguém teve essa crença sobre mim e me limitou ali? Não. Eu vou prosseguir. Não vou parar aqui. Se não deu certo, nós vamos aprender o que não deu certo e nós vamos fazer de novo. Pega a instrução com o profissional, muitas pessoas faziam, me ajudavam, me davam algumas dicas de como descer uma ladeira, ou como subir com a moto. Eu falava, amém, bora, entendi, então vamos. E aí dava certo. Então eu pensei nisso aqui agora, essa questão que a gente está falando, muito bom essa palavra, nós precisava ouvir. Estou assim, até agora estou assim, impactada e refletindo sobre, e que nos próximos dias nós venhamos a ser assim, né, violentos nas nossas decisões, e não sermos esforçados, né? Eu estou aqui assim, caramba, que massa! É só isso que eu queria falar. Legal. Você é violenta, não, Ali? Para montar numa moto fazer isso Você aí é tá violento. doido? Ô, gente, pois é, e no final do dia eu só falei assim, a gente tem que ter sangue nos olhos, porque a adrenalina, Deve ser muito bom, nossa! né? Pensa, não sei se vocês já viram, né, o pessoal fazendo trilha. Aqui teve poucos dias agora. Dá uma emoção de ver aquele monte de moto passando, o povo acelerando. Deve ser muito louco. E quando eu fui fazer a primeira vez, eu falei assim, eu queria muito, vocês não têm ideia, era meu sonho fazer trilha, mas meu pai não deixava. Ele falava que quando eu tivesse 18 anos eu poderia fazer. E eu já ando de moto desde os meus 13. Falei, tá bom. Chegou 18 anos, pai, eu quero fazer, me arruma sua moto, que a moto é dele, né?
Peguei uma Bros, não é moto de trilha, não. Entendeu? Não foi uma moto de trilha, mas eu quero fazer. Comprei um pneu, roupa própria para trilha, na primeira trilha não tive. Fui com uma bota de borracha e só uma blusa aqui, daquelas blusas ASW, e uma calça que me emprestaram. O pneu da trás da moto não era birrado para fazer, aí um amigo meu me emprestou. Eu falei assim, mas eu quero muito, eu quero muito. Aí nesse dia vieram 60 homens da região inteira, né, que junta tudo num lugar só para fazer o trilhão da cidade. Eu falei assim, eu quero muito ir. Primeiro morro, eu falei assim, como é que é ali, né? Tava o primeiro morro, puf, caía, né? Que a gente cai assim na terra, você nem machuca nem nada. Eu falei, gente, mas era muito engraçado, eu ia tanto. Mas era o meu sonho, era fazer trilha. Olha só, aí com o tempo a gente vai pegando o jeito, né, de como é que faz, a hora de acelerar, como é que... Aí você vai entendendo como é que funciona. Aí você vai caindo, você vai aprendendo a cair. Porque depois tive todo o equipamento, a bota, parecendo que a gente vai para a lua, né? Um peso. E as coisas que a gente usa, tá tudo aqui guardado. Aí fui adaptando a moto para fazer isso, para ela ter mais força, mais potência para poder subir. E aí, olha só, aí as coisas foram melhorando, ficaram mais fáceis. Mas, gente, é muito legal, é muito bom. Que barulhão de moto, nossa, é muito gostoso. Isso que você está falando de cair, Noale, teve uma parte lá no evento que mexeu muito comigo, que foi o Samuel Bertolin, não sei se vocês conhecem, atleta, né, paraolímpico. E aí ele contou a história dele lá, e ele disse que todos os médicos diziam que ele não iria andar, né, que ele não iria andar e que ele não tinha uma parte do cérebro e, né, seria ali, não iria falar e tal, e a mãe dele, assim, foi violenta, a mãe dele foi sangue nos olhos, ela aprendeu sobre fisioterapia, porque ela fazia fisioterapia com ele em casa, sim, era para fazer, tipo, 3 vezes por dia, ela fazia 9, 10, sabe, ela foi sangue nos olhos e ele conseguiu, né, conseguiu ser um atleta, conseguiu, com toda dificuldade, ele tem dificuldade para andar, assim, a gente vê, e ele é para-atleta, né? Tipo, de triatlon. Então, assim, ele pedala, ele corre e ele nada. E aí, um dos mentores dele perguntou para ele uma vez: o que é que você diria para esses médicos que disseram que você não iria nem engatinhar? E ele falou assim: engatinhar é muito pouco, se eu posso correr, se eu posso pedalar e se eu posso nadar. Caramba! Eu falei assim: uau! E o quanto a gente põe dificuldade nas coisas e o quanto aquele homem já realizou a mais do que a gente que tem as pernas, o cérebro, os braços e tudo normal, assim, né? Em perfeitas condições. E eu me identifiquei muito com ele, inclusive, ontem ele me disse palavras lindíssimas, assim, que me fizeram chorar. Ele vai ser meu mentor nas próximas 3 semanas. E ele falou assim, Aline, ele me viu chorar lá no final do evento, ele disse que ficou com vontade de chegar até mim, mas falou assim, né, ela nem me conhece e tal, e ele falou assim, olha, você é do tamanho que você se enxerga, então, você é grande, para de se ver pequena. Cara, eu chorei, assim, foi muito lindo. E ele é uma pessoa, assim, que parece que a gente consegue ver a alma, aquela pessoa limpa, clara, que dá vontade de estar perto, dá vontade de ouvir. E ele disse muito isso ontem, né? Tenha mentores, porque eles vão atalhar o seu caminho. Eles vão fazer você evitar de errar os erros que eles já tiveram. É muito bom. Isso. Ele foi violento tanto quanto a mãe dele para chegar onde chegou. Demais, demais. Ele fez uma cirurgia em janeiro e, tipo, paralisou de novo e ele não desiste. O cara é simplesmente uma máquina, ele não desiste. Ele disse que ficou 3 meses no hospital e fazendo os exercícios, e aí cada vez que ele para, ele regride muito. E ele estava andando de andador, e aí no final de semana ele estava sem nada, tipo.
ele deu a palestra sentado, inclusive, mas assim, é uma pessoa sangue nos olhos que merece ser modelado, assim. Uhum. Muito bom. Gente, essa palavra também da Noelle, né? Não, Ali. Noale, né? Que parece para ela uma simples experiência, mas olha o tanto de informação que ela passou para a gente aí. Primeiro, porque era só ela e mulher. Homem e mulher somos todas criaturas criadas por Deus. Então, todas nós voltamos lá no ser, né? O ser, o fazer e o ter, é o ser. Nós somos criaturas feitas por Deus, todas fortes e corajosas, igual a homem e mulher, todos fortes e corajosos, né? E as caídas é para só a gente aprender a subir. Toda vez que você cai, é para você aprender a subir, né? Então, o esforçado, às vezes ele cai 2, 3 vezes e fala assim, vou parar com isso, que eu nunca venço. Já o violento, não. Ele fala, não, se eu hoje não tive um pneu adequado, eu vou caçar alguém emprestado, eu não tenho uma bota, vou pegar uma roupa assim, e esse é o violento. E ele vai atrás, e chegou no final, quando você falou, que no final você já estava com uma parafernália montada em cima, que tudo era e lá a armadura que você conseguiu. Então, é a armadura que, né? E a gente tem que essa armadura é o quê? São as experiências que a gente vai carregando na vida, os picos e vales, né? Que tem um livro que fala os picos e vales, são as quedas e as subidas. E quando a gente tem dificuldade para subir, vai atrás de mentores, né? Procura quem tem experiência, procura ajuda com quem pode te dar. Então, no final, a gente vai chegar com essa parafernália, que é a armadura, que é o quê? A experiência que a gente adquiriu. E quando você adquire essa experiência, você faz o quê com ela? Borda na vida de outro, né? Eles falaram assim, já pensou se uma criancinha aprendendo a andar, ela cai mais ou menos, sei lá, mais de 1000 vezes, né, até aprender. Imagina se ela virasse e desistisse, falasse, isso é difícil demais, não é para mim, não. E por que que a gente, quando cresce e fica adulto, a gente tem medo de tudo e o medo vem e paralisa a gente? Verdade. Estefânia, fala com a gente. Bom dia, gente. Tô escutando vocês Bom dia. falarem aí, né? Mas, engraçado, quando eu já peguei, não tinha pegado o texto aqui que você leu, né, Márcio? Aí eu fui consultar o texto aqui, eu tava assim, Márcio tá ficando doido. Negócio de violência. Sinceramente. Ele tá ficando doido. Que negócio de violência. Aí depois que eu consultei minha Bíblia aqui, tá falando em esforçar também na minha Bíblia, na minha tradução aqui, tá falando em esforçar. Aí eu fui consultar lá, né? Que eu não queria falar nada sem, sem consultar e ter certeza do que eu estava falando, né? Aí fui consultar o negócio da violência, né? Porque a gente sempre põe violência com o que está acontecendo hoje em dia, né? Exato. Tanta coisa ruim e violência, violar a lei, essas coisas todas, né? Mas depois a gente foi ver que violência mesmo é tomar por esforço, né? E é isso mesmo. Então, muitas vezes a gente fica fraco para fazer as coisas, né? Aí tô vendo aí a Noale falar uma só, fazendo um monte de coisa, uma mulher só no meio, um monte de homem, né? E pela força ela conseguiu. E é isso mesmo, a gente tem que ter força para fazer as coisas, né? Tem que ter criatividade também, né? Igual a Josenira tá falando que vai pôr uma coisa aí que ninguém tem. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, entendeu? Eu já tive comércio muitos anos. Então foram 30 anos de comércio aberto. E num ponto que não era um ponto comercial, e eu fiz ser um ponto comercial, a ponto de eu receber até aquele top of mind pelo meu comércio, que era o mais lembrado na região toda aqui de Contagem, né? Então, daquele ponto, montamos outro comércio no outro bairro, perto, né? Então, mas tudo foi tomado por esforço mesmo, entendeu? Por força, porque não era para acontecer.
do jeito que era ali, a ponto de, quando a gente veio para o bairro, o comércio que tinha era o lembrado, né? Só tinha um comércio no bairro. A ponto de todo mundo esquecer desse comércio. Só lembrava do nosso, entendeu? Então, é isso mesmo, gente. E todos os dias a gente tem que ter essa força para levantar, para buscar a Deus. Porque senão o nosso corpo vai pedir sempre o contrário. Vai pedir, não, dorme um pouquinho, você não precisa de tudo mais, não. Outro dia estava uma menina aqui, uma amiga minha, menina jovem, né, igual vocês, assim, né? 30 e poucos anos, né? Eu fui mostrar meu escritório que eu estou inaugurando. Ela olhou para mim, Stefânia, não acredito uma coisa dessa. Tô boba. Ela falou, ficou boba. Ainda mostrei para ela que eu vou começar a aprender o piano e tudo, né? Ela falou assim, não, eu tô boba, eu tô chocada. Eu, com meus 30 e poucos anos, não tenho esse monte de sonho que você tem. Eu falei assim, mas é isso mesmo, a gente tem que ter, né? Eu fui falando as coisas para ela, ela falou assim, não, eu tô assim, tô boba. Esse monte de coisa tá fazendo ainda. Aí, assim, eu com minha família toda criada, né? Com 5 netos. E eu não desisto, né? Tô, tô todo dia fazendo uma coisa diferente, uma coisa nova. Aí ela ficou, assim, chocada, né? Ficou chocada e não chamei ela para entrar nos grupos de estudo. Aí ela falou assim, não aguento acordar, meu corpo não aguenta. Eu falei, não, você tem que se esforçar para você fazer, tem que ter força, né? Então, mas é essas coisas mesmo, a gente tem que procurar em Deus a força. A nossa força vem do Senhor, né? Então, a gente tem que forçar mesmo, não é esforçar, né, Márcio? Tem que Tem que ser provocar, violento, né? tem que provocar mesmo as coisas, senão não acontece, né? É Então, eu verdade. lembro que quando fui criar meus filhos, eu e meu marido, né, claro, o Eduardo também. Aí, que meu marido chama Eduardo também, né? Então, pra você ver, a gente tinha tudo para não vencer, porque uma família que não tinha nada e que tinha 4 filhos pequenos para criar, e que conseguimos criar todos os filhos, né, numa escola particular e e fazendo um monte de coisa, você entendeu? A gente tinha 3 ganhos na época, que era o Eduardo tinha um caminhão, eu já tinha a loja, e aí nós montamos um escolar para carregar os meninos também, para não ter que pagar a condução, e acabou que virou um outro ganho, porque a gente foi daqui levar os meninos do bairro todo para essa escola que os meninos estudavam fora. Então, e era tudo assim, a gente via, hoje eu vejo gente com 4 crianças passando muita dificuldade, você entendeu? E eu posso falar assim que nós nunca passamos, né? Porque nós lutamos mesmo, né? Forçamos mesmo, de todos os lados, né? Então, mas é isso mesmo, a gente tem que ter força, tem que provocar mesmo, senão a gente não consegue vencer, entendeu? Não conseguimos ficar parado esperando vir de mão. É claro que a gente buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, sempre a gente buscou, em primeiro lugar, em Deus. A gente sabia que Deus que era o nosso provedor, né? Não, não era o Eduardo que era o provedor da casa, não era eu que era o provedor. Deus colocava provisão em nossas mãos, né? Através de mim, através do Eduardo, através de nós dois, né? Então, mas a gente tem que buscar mesmo. Se a gente não buscar, a gente não forçar para acontecer, não acontece, né? Aí eu concordei com você, Márcio, pela violência, entendeu? É isso aí. Mas eu estava invocada com gente, esse cara tá doido, não tem lógica A ser violento violência, como assim. a Mas aí a violência gente, vem de tomar a força, né? Por isso que, infelizmente, a violência hoje, que é o roubo, o assalto, tomar a força, ou violentar uma mulher e tal, é o tomar a força. Só que se você entender da outra forma, que você tem que ser violento para alcançar os seus objetivos, para alcançar o reino, tem que ser violento na sua vida espiritual, então, tudo depende realmente do contexto, né, da palavra. É isso aí. Beth, pode falar, Beth. Então, primeiro, bom dia. Todo mundo me ouvindo direitinho? Perfeito, Beth. Normalmente eu estou no celular, hoje não. Hoje eu desci, resolvi que eu ia descer e vim para o computador. Tive que lutar contra a cama, porque
porque a vontade era de dormir, né, mesmo, não nego. Principalmente que a gente foi dormir tarde, né, estudando. Então, assim, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, seguindo essa vibe aí da Estefânia, gente, linda, maravilhosa você, tá? Uma inspiração. No início, eu fiquei meio assim, sabe, Márcio? Porque, realmente, né, a palavra violência, ela assusta, né? O meu mestrado, eu defendi falando sobre isso, né? Então, é uma coisa que eu já tenho um pouco de resistência. E eu também fui procurar, enquanto falava, eu vim pesquisar também, né? E assim, o que eu vi? Josué tem versão que está lá em 1:9 que fala que Deus falou com Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E continua, né? Aí, quando ele continua, fala o quê? Ser forte e corajoso. Então, assim, se ele não tivesse tido esse comportamento, a terra prometida teria sido tomada, os muros de Jericó teriam caído? Não, né? E foi uma ordem do Senhor. E aí eu entendi, tá, Márcio? Eu entendi o recado dado, né? Compreendi, igual você falou no finalzinho, e agora é uma questão de contexto, né? Para a gente compreender isso. E complementando também, não complementando, né? Só entendendo o que a Noale falou, contou para a gente hoje, né? Como experiência. Eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus, essa menina com essa carinha aí, parece que ela começou a andar de moto ontem, ela fala 2013, eu tomei um susto, falei, que é isso? Né? Ainda mais menininha, né? Sendo uma menininha. Mas o que acontece? O tradicionalismo também, gente, nós vivemos numa sociedade machista, numa sociedade que não aceita que mulher pode fazer certas coisas. Inclusive, o próprio pregar a palavra de Deus. Ou seja, quando você falou também, Márcio, sobre o transbordo, né? Porque é o que a gente está buscando também. A gente está buscando o quê? Aprender mais de Deus, se alimentar, se fortalecer, né? Para a gente poder transbordar na vida das pessoas. Então, o tradicionalismo, ele segura muito. Eu fui uma menina, fui uma mulher que fui criada debaixo dessa condição, né? Por exemplo, tem igreja que mulher não tem papel nenhum ainda, né? Assim, e que não pode abrir a boca porque tem igreja e tem sociedade, né, gente? Que mulher não tem vez, e hoje não, né, assim, pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte, né, de aprender e de buscar transbordar na vida das pessoas, entendendo a nossa identidade, né, como a Aline diz tão bem, a Josenira também, enfim, é o que a gente está aqui na madrugada aprendendo, né? Entender quem nós somos em Deus, entender essa identidade, que nós podemos ir muito mais além e fazer muito mais, né, do que a gente já faz, e isso com sabedoria e pela força, pela coragem, pela resiliência, pela resignação, pela determinação. Então, assim, é muita coisa que a gente aprende mesmo. E aí eu volto lá em Josué, né? Que esforça-te e tem bom ânimo no sentido de ser forte e corajoso e fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, estou muito satisfeita de ter levantado, de estar aqui, né? De vivenciar isso. Ontem eu trabalhei 12 horas e hoje eu vou trabalhar mais 12, mas Deus na frente e eu quero é mais, né? Eu quero é Isso aí. mais, eu quero é me encher mesmo, ao ponto mesmo de transbordar cada dia mais e alcançar mais pessoas, porque é realmente o que a Aline falou, o que eu nasci para fazer, ninguém mais vai fazer. Então, Deus sabe que eu estou aqui, e eu sou meio louca, né, gente? Eu ando na rua assim, ontem eu fui comprar um lanche para minha menina,
E voltando, o céu estava tão lindo ali no crepúsculo, sabe? Dos 6h30, mais ou menos assim, que está escurecendo. O céu estava tão lindo, eu comecei a falar com Deus ali, caminhando, andando ali, falando mesmo, não é só pensando, não, falando. E eu falando com Deus, falando, Deus, eu quero mais, eu quero te amar de um jeito que não tenha explicação, que não tenha explicação mesmo, assim, essa busca, essa vontade, sabe, de fazer o que a gente está fazendo. Eu estou muito feliz de estar nesse meio, de estar com... Eu queria ficar com vocês 24 horas do dia, gente, de verdade, sabe? Porque, assim, é diferente, é muito diferente. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né, da força e da coragem, lembrar dos percalços que vão existir no nosso caminho, mas que essa frequência aqui, ela faz muita diferença, faz diferença demais. Eu estou muito grata mesmo, né? Graças a Deus que eu descobri vocês, né? E que Deus nos fortaleça e nos dê sabedoria para continuar. Beijo, façam um excepcional dia. Isso aí, o que você falou, Beth, faz todo o sentido. A gente tem falado bastante isso nas nossas reuniões, né? Sobre frequência e ambiência, né? Então, dependendo da ambiência, não tem nada a ver com o ambiente. Então, assim, é diferente, né? Então, as pessoas que estão ao seu redor é que determinam qual a sua frequência, né? Então, que possamos ser, de certa forma, seletivos, para que a gente não fique ali com pessoas que vai te puxar para baixo, energia para baixo, pessimismo, só reclamar, né? Então, que a gente possa aí, de fato, melhorar essa ambiência para aumentar a nossa frequência, assim. E é sempre muito bom estar aqui com todos vocês, são palavras sempre muito boas, né? E a gente pode contar experiências, compartilhar muitas coisas aqui. Eu gosto demais disso. Você quer falar, Gi? Quero, porque parece que você já está finalizando. Ah, Antes, tira uma print aí para a gente não esquecer. Abre umas câmeras aí, vai, Mas, tira, deixa eu ver todo mundo de cara inchada mesmo. mas não precisa fazer pose, não. Tá. Depois a gente... então, deixa eu... Abre os olhos aí, tá, Márcia, para tirar a foto. Ó, o Vinicius olhar. Deixa eu compartilhar com vocês. Tirei. Pode ir? Pode falar? Pode, agora pode. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu presenciei uma cena de fé violenta esse final de semana vindo de São Paulo. E eu fiquei, assim, em choque. Minhas voltas de São Paulo, sempre idas e voltas, sempre tem história. Mas na minha frente chegou uma mulher de mais ou menos uns 30 anos, acompanhando a mãe dela. E ela só estava acompanhando lá na rodoviária de São Paulo. E aí ela falava assim com a mãe dela, com muita força, falava assim: mãe, Deus sabe de todas as coisas, mãe, não se preocupe. E aí ela falava várias vezes: mãe, não se preocupe. Aí ela olhava a poltrona da mãe dela, deixava a mãe dela confortável, guardava a bolsa da mãe dela e falava assim com a mãe dela: mãe, Deus sabe de todas as coisas, não se preocupa, não se preocupa, Deus sabe de todas as coisas. E ela falava numa força, assim, sabe? E aí eu fiquei olhando, observando, e aí ela deu tchau para a mãe dela, deu um beijo, falou: eu te amo, boa viagem, não esquece de me ligar, enfim, recomendações de filhos para as mães quando viajam sozinha, né? E aí ela saiu do ônibus, deixou a mãe dela, daí a pouco eu comecei a conversar com a mãe dela. É uma senhora, sei lá, de aproximadamente 60 e poucos anos, o nome dela Josefa. E aí ela começou a contar para mim o motivo daquela viagem. Ela falou assim que estava retornando de São Paulo para Alagoas, que é onde é a casa dela,
e ela estava em São Paulo, tinha 3 meses. E, infelizmente, ela foi por conta de uma tragédia que tinha acontecido com a filha dela, aquela mesma que a acompanhava ali no ônibus, né? E falava para ela, mãe, Deus sabe de todas as coisas. E ela foi me contar que a filha dela ela tem uma loja, e ela tem, na verdade, um prédio lá em São Paulo, na Zona Norte, e na frente tem área comercial, e ela tem uma loja que faz estampas, essas coisas. E no fundo tem um salão do marido dela, um salão muito bem sucedido, muito chique e tal. E aí ela foi me contar que essa filha dela tinha um menino de 3 aninhos. E aí numa manhã, o menino dela chega na loja, ele desceu, né, que a casa deles é em cima, ele desceu, foi onde a mãe dele estava, deu um beijo na mãe dele, foi lá no salão do pai dele, que é nos fundos, né, a câmera pegou tudo, e o pai dele conversou com ele e tal, ele ficou sentado ali um tempo, e aí, na hora que ele estava sentado na escada, lá do salão, ele olhou para fora, como se alguém tivesse chamado aquele menino, 3 aninhos. E ele passou pela loja da mãe dele, a mãe dele não viu, a mãe dele estava limpando uma prateleira. E ele passou como se alguém tivesse chamado aquele menino na câmera, eles não entenderam nada. E quando ele foi até a rua, veio um caminhão e atropelou aquele menino, ele morreu. E, nossa, eu fiquei impactada com aquela história, porque eu me lembrava dela falando assim, Deus sabe de todas as coisas. E na hora que o Márcio estava falando sobre isso, eu pensei, uau, isso é uma fé violenta, porque é fácil a gente presenciar, e aqui, entre nós aqui, que tá tudo bem, falar, nó, é uma fé violenta, a gente precisa ter a fé da Ana, que gerou Samuel, a fé de Moisés, que tirou aquele povo do Egito e conduziu aquele deserto todo, a fé de Abraão, que levou o filho dele até lá para sacrificar e teve fé, né? Que não ia ser sacrificado, ou que se fosse era para Deus, enfim, né? Ou a fé de Davi, que derrubou aquele Golias, né? E aí, na hora que eu fui parar para pensar sobre aquela história, o que aquela mulher estava me falando, eu falei assim, se fosse eu, nossa, será que eu estaria falando Deus sabe de todas as coisas? Assim, de verdade, eu fiquei em choque. E aquela mulher, a gente via que Deus estava cuidando de tudo, sabe? E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, que a gente possa ter essa fé violenta, né? Que qualquer coisa que aconteça conosco, a gente entenda que Deus sabe de todas as coisas. Olha quão poderoso ela falava com a mãe dela. Mãe, Deus sabe de todas as coisas. E é claro que ela teve um momento dela, ela ficou desesperada. Enfim, a mãe dela relatou algumas coisas, mas 3 meses se passaram e ela entregou nas mãos do Senhor. E aí, o que é mais incrível, que a mãe dela falou assim comigo, que ela falou com ela que aquele menino foi um presente do Senhor, que aquele menino nunca deu uma despesa para ela, que roupa ela ganhava, calçado ela ganhava, assim, aquele menino deu uma despesa, ele veio assim como um anjo na vida dela, sabe? E que ela tinha certeza que o filho que ia acompanhá-la na velhice, Deus ainda ia mandar, que aquilo ali que ela viveu foi só uma experiência com um anjo nessa terra. Nossa, eu fiquei assim, uau, Deus não me colocou aqui nesse ônibus à toa, sabe? Foi para um grande aprendizado, foi para uma grande lição. E é isso, que nós possamos ter essa fé violenta dessas pessoas da Bíblia, mas essa fé violenta dessas pessoas que estão aqui na Terra, passando por grandes provações, e mesmo assim, sabe que Deus sabe de todas as coisas. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Ó, nossa, sem palavras. Nossa. Você quer falar, Thames, e não consegue? É por causa do neném? Eu acho que é porque assemelha, né, a idade dos nossos. Mas é isso, eu não quero que todo mundo chore, não, é só porque É, é uma fé violenta. É sobrenatural a fé de uma pessoa dessa. é. Posso falar? Pode, com certeza.
muito linda, e é bem, antes de tu comentar sobre isso, Gi, eu ia falar também aquela situação do meu pai, e eu ia comentar a questão que essa fé violenta, né, ela é muito, o nosso grande desafio é ter essa fé violenta no lado espiritual, né, porque às vezes ter a fé violenta de fazer algo aqui na Terra, né, a gente está meio que habituado, querendo ou não, as pessoas vão lá e lutam e fazem e tal, e o negócio acontece, por quê? Porque tu está vendo, né, agora no lado espiritual é o nosso grande desafio, igual o Márcio falou, que é para conquistar o reino do céu. Então, o reino do céu é o que a gente não vê aqui na Terra. Então, olha só a violência de tu conquistar algo que tu não tá vendo. Então, eu tive uma experiência também, um momento da minha vida, e quando a gente começa a ter essas experiências no lado espiritual, a gente precisa estar muito firmado em Deus, para justamente a gente não se deixar parar, né, e continuar persistindo e tendo clareza e se deixar sendo guiada, mas é uma força que tu precisa ter de algo que tu não vê. Então, é justamente pela fé, né? Eu estava fazendo um projeto em maio e eu estava, enfim, fazendo o projeto, estava tudo certo. Uns dias antes desse projeto, da conclusão dele, eu tive um sonho meio, enfim, bizarro, assim, eu não entendi. Mas, enfim, nesse sonho eu vi pessoas e eram pessoas que já tinham morrido, como se eu tivesse visto o espírito, mas pessoas que eu nunca vi na minha vida. E teve uma mulher que ela veio e começou a falar comigo, eu queria entender aquela família, era uma família, e ela me falou assim, não, eu morri porque eu tive câncer na cabeça, e eu tive várias vezes, e eu morri por causa desse câncer na minha cabeça. E nada tinha ligação com alguma coisa que eu tinha vivenciado, não tinha entendido aquele sonho, mas foi um sonho que me chocou. E eu estava fazendo esse projeto. E, enfim, daí eu, 3 dias depois que ia ser a conclusão desse projeto, eu estava gravando a última aula. Quando eu comecei, eu liguei a câmera para começar a gravar essa aula. O meu pai, ele, 2 dias antes disso, ele tinha sofrido um acidente, ele foi pegar o cavalo que ele tinha, e nisso que ele foi pegar o cavalo bateu na cabeça dele, ele bateu no meio-fio, e ele teve traumatismo craniano, então ele estava no hospital. Aí, como estava acontecendo isso, eu estava com esse projeto em andamento, já estava finalizando, eu falei assim, eu vou gravar, porque pode acontecer alguma coisa e eu não consegui concluir esse projeto. Quando eu liguei a câmera para começar a gravar, o hospital me ligou falando do falecimento do meu pai. Então, enfim, né, foi algo que eu, no momento, não consegui entender muito bem, mas naquele meu sonho, a moça falou que morreu por causa de traumatismo craniano, por traumatismo não, por câncer na cabeça, não tinha entendido o que era na cabeça. Ah, tá, e no meio disso também, na loja, foi uma outra cliente, bem nesses dias, e me mostrou a foto de um menino que tinha nascido com problema também na cabeça, e estava com inchaço na cabeça, então tinha alguma coisa com a cabeça, eu não estava entendendo. E o meu pai acabou falecendo, né? Daí, nesse dia, ele faleceu, a moça ligou, na hora que eu ia começar a gravar esse projeto. E tudo isso é espiritual, né? Porque não consegue entender fisicamente ali o que eu ia entender. Eu estava fazendo um negócio, pô, não vai prejudicar ninguém, vai beneficiar as pessoas, o que é isso que está acontecendo, meu Deus? E assim, eu posso dizer que foi uma das experiências e batalhas espirituais que eu passei que eu não consegui, que eu nunca tinha passado e que foi muito forte, porque afetou nunca tinha perdido alguém tão perto. Então, assim, meu pai faleceu no meio de tudo aquilo e eu não estava conseguindo entender. E eu só pensava em me apegar a Deus, porque era como se fosse uma sensação muito ruim de tudo que estava acontecendo, como se eu estivesse passando realmente por uma batalha espiritual, mas que eu precisava vencer e me concentrar em Deus, né? Que é a verdade. E, enfim, depois eu fui lá, eu concluí o projeto, depois que meu pai tinha falecido e tal, mas, assim, o que me fez refletir, até com relação também ao que a Gi falou, é que, e o que o Márcio falou, é que essas batalhas, né, violência que a gente precisa ter,
A gente precisa ter muita sabedoria, clareza e força quando é no lado espiritual, porque a gente não consegue ver, é o nosso grande desafio, né? E com relação também ao que a Beth comentou, até anotei aqui, porque daí a gente vai anotando para não ficar interrompendo, né? Ao que a Beth falou, essa sede que a gente tem de Deus, né? Quando a gente começa a estudar mais a história do porquê, é uma coisa que é a nossa essência, né? A gente foi feita pelo nosso Criador, então a gente vai ter essa sede, é natural a gente ter, porque a gente quer não reconexão, porque a gente não tem como ser desconectado de algo que a gente foi feito, mas sim, de forma consciente, a gente foi afastado, né, desse pensamento, e acredito que essa sede é mais do que natural a gente ter, né, até a gente conseguir viver como lá Adão e Eva viviam, né, com essa conexão direta com o Pai. E eu tenho bastante fé que a gente vai conseguir, sim. Bom, com certeza. Gente, que encontro, hein? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por compartilhar também sua história, seu irmão. Nós vamos encerrar. Espero vocês na próxima terça para quarta. E vou fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus por esse momento que a gente pôde estar aqui. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, agradeço por tudo que tem feito na minha vida, por tudo que ainda vais fazer. Agradeço, Pai, por nos proporcionar, Pai, esse encontro memorável, esse encontro maravilhoso na madrugada, Pai. Muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe para nós aqui, Pai, sobre sermos esforçados. E, de fato, Pai, nós já estamos fazendo a diferença. Só o fato de acordar na madrugada já mostra que estamos mudando de atitude. As chaves estão sendo viradas. Que o Senhor possa, Pai, nos capacitar cada vez mais para que possamos transbordar na vida das pessoas. Que o Senhor possa, Pai, visitar a família de cada um daqueles que estão aqui. Que o Senhor possa, Pai, trazer, Pai, sabedoria para cada um, para saber exatamente quais são os pontos da vida de cada um que precisam sair desse conforto e realmente serem violentos. Que o Senhor possa fazer com que esse dia seja um dia abençoado, de muitas vitórias, muitas conquistas, que todos tenham um excelente resto de semana, um excelente final de semana, e que todos nós possamos estar aqui na próxima terça para quarta, para aprender um pouco mais da sua palavra, trocar experiências, e sairmos daqui cada vez mais cheios de Ti. Muito obrigado, te agradecemos desde já. Amém. Desejo a todos um excepcional dia. Eu tirei print, Vai tirar outra? Deixa eu tirar outra então, vamos lá. Passou o perfume, gente? Sim. Então tá bom. Gente, fiquem com Deus. Façam todos um excelente Bom dia. dia a todos. Sensacional. Bom dia. Tchau. Tchau. Madrugada. Até às 10 da noite, galera. É, Bom dia. isso aí. Fiquem com Deus.